Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O tema de hoje é: Deus quer que você experimente de coisas mais profundas. Eu não sei se isso nos consola, nos exorta, nos chama a atenção, nos deixa com medo. Sinceramente, não sei qual sentimento isso vai gerar em você. Mas o fato é que na história de Marta, Maria e Lázaro, nós podemos ver exatamente qual é a intenção do coração de Deus quando ele chama alguém de amigo. Você conhece a história e deve saber que Lázaro, Maria e Marta eram irmãos, amigos de Jesus. Em João, capítulo 11, conta essa história com detalhes, né? E a gente pode ver ali que Jesus foi avisado que um amigo dele estava doente. Isso nos mostra o quê? Que até aquele momento, Marta e Maria sabiam exatamente a força, o poder que Jesus tinha para curar Lázaro, ou seja, elas certamente já tinham visto e ouvido falar de milagres que Jesus fazia. Outra evidência que nos mostra isso é o fato de que neste capítulo nos fala que Jesus era perseguido na Judéia. Até por isso os discípulos ficaram com medo de ir com ele, né? Alertaram ele sobre voltar para a Judéia, porque ali ele já era perseguido, certamente já por ter feito milagres, ter aparecido como filho de Deus, ter causado aí a raiva, né, nos religiosos e naqueles que perseguiam ele. Então, seguindo com a história, Jesus é avisado que Lázaro está doente. Maria e Marta pediram para avisar Jesus, certamente para pedir que ele viesse logo e curasse Lázaro. Mas Jesus, ao saber da notícia, não se apressou. Ao contrário, ele esperou 2 dias, que a palavra nos fala, ele esperou 2 dias até que decidisse ir então com seus discípulos para onde Lázaro estava, teoricamente, dormindo, como ele disse. Ele falou para os discípulos dele: nosso amigo Lázaro adormeceu. Os discípulos então não entenderam, né? Por que Jesus quer ir lá se Lázaro está dormindo? O que tem a ver, né? E aí ele é bem claro, né? Lázaro morreu, gente. Vamos lá, isso vai ser para a glória de Deus. E aí então até Tomé faz uma brincadeira, né? Assim, dá uma expressão de incredulidade de certa forma, né? E fala que eles estão indo ali para morrer junto com Lázaro, porque Jesus era perseguido naquela região. Mas Jesus vai para aquele lugar, então chega e se depara com uma pessoa há 4 dias. Marta então encontra Jesus e avisa para ele: olha, se você tivesse, Senhor, se o Senhor tivesse vindo, o Senhor teria curado Lázaro. Ou seja, aqui começa o ponto interessante. Por quê? Neste momento a gente vê que Marta expressa a fé dela até o ponto em que ela cria, em que ela já tinha visto Jesus agindo. Ou seja, ela fala: Jesus, se o Senhor tivesse chegado a tempo, o Senhor tinha curado Lázaro, eu creio nisso. Mas ela não conhecia o além de Jesus, algo mais profundo de Jesus, ela ainda não tinha visto. E a mesma coisa acontece com Maria, quando Marta avisa ela, né, que Jesus estava ali e era para ela ir ao encontro do mestre que ele estava chamando. Maria então chega para Jesus e fala: olha, se o Senhor estivesse aqui, certamente ele não teria morrido. Mas elas falam: é tarde agora. Até Marta falou: ele já cheira mal, Jesus. Mas Jesus falou: onde ele está enterrado? Eu estou aqui parafraseando toda a história de um capítulo da Bíblia, né, o capítulo 11 do Evangelho de João. Então Marta fala que ele já cheirava mal, mas Jesus perguntou: onde ele foi enterrado? Eu só quero saber disso. E aí Marta já tinha falado que acreditava na ressurreição, mas lá no fim dos dias, quando todos forem ressuscitar e tal, mas Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Quando ela falou que ele já cheirava mal, ou seja, ela não conseguia saber o que Jesus ia fazer tirando a pedra ali do túmulo. Ele simplesmente pediu para remover a pedra. E ela falou: olha, ou seja, a gente vê que a fé dela não alcançava esse lugar ainda, até aquele momento. Mas Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Isso nos mostra, e a gente sabe o desenrolar da história, né? Jesus então ressuscitou Lázaro. Lázaro saiu, ele falou: desatai-o e deixai-o ir.
Ali eles presenciaram, não só Marta e Maria, mas a palavra fala também que muitas pessoas de Jerusalém tinham descido para lá, tinham ido para aquele lugar para dar os seus pêsames, né, para as irmãs. E então a gente vê neste momento que Jesus fez com que uma tarefa teoricamente irreversível, algo que fosse terrível, na verdade, como ele mesmo falou, que seria para a glória de Deus, e foi para a glória de Deus. A partir daquele momento, Marta, Maria, Lázaro e todos que estavam ali presentes, sabem? A partir daquele momento, então, que Jesus não só cura, mas também ressuscita. Ele é um Deus que vai além daquilo que nós já vimos, já presenciamos. Isso nos mostra o quê? Qual o resumo de tudo isso? Por que a gente fez esse desenrolar todo dessa história? Jesus nos chama a ir sempre mais profundo na crença dele, na crença naquilo que ele pode fazer. Mesmo que pareça que cheira mal uma situação, mesmo que pareça que já foi o fim, há muito tempo já foi o fim. Nem é o fim agora, o fim já foi. Mas nós podemos acreditar que ele pode todas as coisas, e não só num futuro distante, mas agora. Se nós cremos, veremos a glória de Deus. E é isso que o Senhor nos convida a viver. Algo além daquilo que já presenciamos, algo mais profundo do que nós já experimentamos até hoje. Isso é assustador de certa forma. Isso gera em nós um alerta, porque nós, como homens, temos o desejo de ter o controle, temos a noção, temos a consciência de tudo que está acontecendo, do que vai acontecer, do que já aconteceu. Mas o Senhor nos chama a andar em águas mais profundas. E isso, como diz no texto de Ezequiel, né? Aqueles que vão profundo em Deus perdem a possibilidade de ter os pés fixos em terras firmes. Nós passamos a viver, de fato, na dependência do Senhor. E isso, de certa forma, e totalmente significa perdermos o controle daquilo que nós tínhamos o controle. Como Marta e Maria não tinham controle daquela situação, nem poderiam obrigar Jesus a vir a tempo, mas vivenciaram um milagre indescritível aos olhos humanos. Lembrando que Jesus chamava Marta, Maria e Lázaro de amigos. Ele amava os três. E isso estava muito claro na palavra, está muito claro, muito bem definido na palavra. Ou seja, se você está vivenciando uma situação que aparentemente parece perdida, parece cheirar mal, parece que não tem solução, isso não significa que o Senhor não te ama, não é seu amigo, não está com você. Isso significa que o Senhor quer que você creia que Ele pode coisas mais profundas, mais poderosas do que tudo que você já viu até hoje. Simplesmente acredite no amor, na bondade e na amizade de Jesus para com você.